É o auge da Guerra Fria. Em Nova York, um homem cai misteriosamente da janela de um hotel. Em Kentucky, presidiários recebem LSD durante 2 meses e meio num experimento secreto. Em Montreal, um médico aplica centenas de choques em seus pacientes psiquiátricos. Até onde a Agência Central de Inteligência foi para combater a ameaça comunista? Guerra bacteriológica, lavagem cerebral, até assassinato. Qual a verdadeira história por trás dos experimentos secretos da CIA? Histórias secretas. Experimentos da CIA. Manhattan, 1953. 2 da manhã, em um gélido fim de semana de ação de graças. Hotel Statler, na 7ª Avenida. Um homem salta para a morte do 13º andar. O gerente Armand Pastore é o primeiro a chegar ao local. Eu saí correndo e vi um corpo de um homem no chão. Não esperava que estivesse vivo, mas ele estava lá, olhando para mim, tentando falar. Um olhar bem sincero e os olhos bem abertos. E fiquei tentando falar com ele para ver se entendia o que ele queria me dizer. Teria sido suicídio ou crime? A vítima é Frank Olson, de 43 anos, pesquisador de armas biológicas do Exército em Fort Detrick, Maryland. O que poucos sabem é que ele também trabalhou para a CIA. A morte de Olson é apenas mais uma peça de um grande mistério que chocaria o público americano se fosse amplamente divulgado. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo americano iniciou uma série de experimentos médicos secretos com o intuito de vencer a Guerra Fria, expondo pessoas desavisadas a agentes biológicos e químicos, desenvolvendo técnicas de controle mental e lavagem cerebral, e até planejando assassinatos de líderes do Terceiro Mundo. Até onde foram os experimentos de lavagem cerebral? Como a CIA envolveu-se em uma pesquisa tão grave e perturbadora? Dia D. O fim da Segunda Guerra revela toda a extensão das atrocidades nazistas. Nos campos de concentração, a pesquisa médica com os prisioneiros envolvia experimentos com suas mentes e corpos. Em Dachau, os alemães faziam experimentos com hipnose e o uso de drogas para interrogar e tentar controlar as pessoas, fazê-las falar contra a vontade. Era uma tentativa de dominar a arte do controle da mente. Muitos médicos nazistas são processados por crimes de guerra em Nuremberg, mas nem todos são julgados. Alguns cientistas com conhecimentos potencialmente úteis são levados em segredo para os Estados Unidos numa operação da CIA chamada Clipe de Papel. Alguns não podiam entrar pelas vias oficiais porque eram criminosos de guerra. Então, essa operação e outros projetos visavam burlar as exigências do Departamento de Estado para que eles entrassem no país. Os novos cientistas logo começam a trabalhar para combater uma ameaça cada vez maior, o poder crescente da União Soviética. Nos anos seguintes, a Guerra Fria cresceu de forma alarmante, com as superpotências competindo pela supremacia militar e científica. A espionagem torna-se comum. A CIA inicia um programa multimilionário altamente secreto, visando a utilização de materiais químicos e biológicos. O termo inócuo esconde o uso de uma série de armas incomuns e perigosas. Bactérias para infectar o inimigo. Venenos para assassinatos.
e drogas da verdade para interrogatórios. Quem comanda as operações clandestinas é o Dr. Sidney Gottlieb, chefe da divisão química secreta da CIA. Ele criava as metodologias para os truques do ramo, coisas parecidas com aquelas usadas por James Bond nos filmes. Sidney trabalha com cientistas do exército em Fort Detrick, Maryland, desenvolvendo armas biológicas para uso da agência. Entre outras coisas que eles manipulavam na área médica estavam antraz, a peste, brucelose, todas as principais doenças. Em 1953, as operações especiais em Fort Detrick são chefiadas por Frank Olson. Na semana de Ação de Graças, ele está em Nova York, mas os detalhes são nebulosos. Ele nunca mais volta para casa. A família é informada de sua morte na manhã de sábado. O filho de Frank, Eric, tinha 9 anos na época. Basicamente disseram, temos uma coisa a dizer. E disseram que meu pai tinha caído ou saltado de uma janela em Nova York. A história é tão vaga quanto devastadora. Não havia detalhes, absolutamente nenhum. Desde o início, não sabiam se tinha sido acidente ou não. Segundo o relatório médico, o rosto e o pescoço de Frank ficaram muito machucados. No enterro, o caixão permanece fechado. Disseram que ele estava muito ferido para ser visto. Sem que a família saiba, 2 membros da CIA estão nos funerais. O Dr. Sidney Gottlieb e seu ajudante, Dr. Robert Lashbrook. Há uma coisa que a família Olson ainda não sabe. O agente Lashbrook estava no mesmo quarto de hotel quando Olson caiu pela janela e morreu. A morte misteriosa dele levanta muitas perguntas. Algumas respostas estão em sua vida secreta a trabalho da CIA. Olson era especialista em sistemas de dispersão de aerosóis, mas em 1953 passou a pesquisar a guerra bacteriológica alemã e outras coisas. Quando trabalhava para o governo, ele ficava muito preocupado. Não sabia se o que fazia era certo. Juntos, a CIA e a Divisão de Operações Especiais do Exército testam a dispersão de suas novas armas biológicas. Mais uma vez, simulam um ataque a toda uma cidade. Um dos alvos é a cidade mais populosa do país, Nova York. O objetivo é avaliar a facilidade de se contaminar uma cidade lançando bactérias no metrô. Funcionários de Fort Detrick, disfarçados de empreiteiros, posicionam-se nos túneis de ventilação. Lançam bactérias inofensivas nos trilhos, enquanto outros agentes se preparam para colher amostras do ar ao longo de toda a rede. A turbulência dos trens do metrô rapidamente espalha as bactérias pelos túneis, infectando todo o sistema em questão de minutos. Um ataque semelhante ao inimigo com uma substância nociva poderia ser eficiente e letal. A CIA não está sozinha no esforço para criar novas armas contra os comunistas. Um acordo é estabelecido entre Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. Os 3 países trabalham juntos para vencer a Guerra Fria. As pesquisas britânicas para a guerra bioquímica são realizadas na base do exército em Porton Down, no sudoeste da Inglaterra. Porton Down liderou as pesquisas bioquímicas durante os anos 30 e 40. Eles sabiam sobre os testes no sistema de metrô de Nova York. Havia uma constante troca de informações. Era perfeitamente normal encontrar a qualquer dia um ou mais cientistas americanos por lá. Voltaremos a seguir com o melhor do Net Geo. No Net Geo, o que você quer ser quando crescer? Aeromoça. Médico.
resgatista de barcos afundados com tanques cheios de petróleo prestes a explodir. Sempre tem alguém disposto a fazer os trabalhos mais difíceis e arriscados do mundo. Trabalhos de Risco. Nova série, novo episódio. Amanhã, às 20 horas, no Nat Geo. Mortais. Na próxima terça, às 20 horas, no Nat Geo. Oferecimento de China Inbox. Tá todo mundo pedindo. Peça você também. Se você for mordido pela formiga de fogo brasileira, vai sentir como se estivesse pegando fogo e vai ficar difícil respirar. A mordida da formiga tocandira é a mais dolorosa de todos os invertebrados do mundo. Como nós sabemos tudo isso? Graças a Mike Leahy, um maluco que se deixa morder por tudo que ele encontra no Brasil para analisar o que se sente. Entre Picadas e Mordidas, no Brasil. Nova série. Estreia no próximo domingo às 21 horas, no melhor do Nat Geo. Exploradores da National Geographic. O conhecido caiaquista John Bauermeister e sua equipe estão indo para um cenário estéril, alto e seco no continente sul-americano que se agita à sua frente. É o chamado Altiplano, uma planície maciça salpicada de vulcões, a cerca de 3.700 metros acima do nível do mar, que se espalha sobre as partes do Chile, Bolívia, Argentina e Peru. É castigado por ventos gelados, mas também é assado pelo sol. Uma parte dele foi designada pela NASA como o equivalente mais próximo a Marte que pode ser encontrado no planeta Terra. Também é uma fileira de brilhantes lagos de água salgada e é para lá que a equipe está indo. Para chegar lá, eles devem se preparar e subir do nível do mar até quase 3.000 metros. Bauermeister e outro membro da equipe fazem um teste no vizinho deserto de Atacama. Algumas partes desta terra árida praticamente nunca viram uma gota de chuva. Estamos a pouco mais de 2.400 metros aqui. Lá estaremos a quase 1.000 metros. Então é um bom exercício, um bom treino. Ainda parece um pouco estranho estar aqui no local mais seco do mundo puxando caiaques. Escondidos entre vulcões há belos lagos minerais, porém rasos. E de repente os caiaques fazem sentido. Estes lagos do altiplano não são apenas frios e salgados, mas brilhantemente coloridos pelos minerais subterrâneos que deles se alimentam. A ironia é que partes do altiplano já estiveram debaixo d'água, como esta planície de sal. Ao final da expedição, a equipe cruzou para a Bolívia até o lago Laguna Verde, aninhado no sopé de um vulcão muito alto. Não chove neste local há cerca de 400 anos. O altiplano, apesar de um local estéril, se mostra surpreendentemente cheio de riquezas. E com água suficiente para fazer valer a pena carregar os caiaques pelo deserto. Continuamos assistindo o melhor do Nat Geo, no Nat Geo. Em maio de 1953, cientistas em Portland Down pesquisam um dos agentes nervosos mais letais conhecidos pelo homem, o sarin. Os experimentos são realizados com voluntários do exército.
Mas os jovens soldados não imaginam com o que estão se envolvendo. No quadro havia um bilhete datilografado que dizia: precisa-se de voluntários para ajudar a encontrar a cura para a gripe. Quem participasse receberia uma bonificação. Eu não sabia nada sobre a guerra bioquímica, eu era incrivelmente ingênuo. Ao se oferecer, Ken se torna uma cobaia na guerra contra os soviéticos. Em 4 de maio, ele e outros 5 aeronautas são levados a uma pequena sala por 2 técnicos. Os homens nos disseram para erguer a manga esquerda e então nossos braços esquerdos ficaram expostos. Em seguida, eles prenderam 2 materiais em nossos antebraços. Depois, recebemos uma máscara contra gás, que não deveríamos tirar em nenhuma circunstância. E a porta foi fechada. Era um lugar muito, muito pequeno. E depois eu descobri que era uma câmara de gás. Fiquei com medo de morrer, é claro. E o técnico, com um frasco e uma pipeta, foi a cada um de nós e pingou no material que estava em nossos braços 20 gotas em 2 fileiras. Era um líquido incolor. Não sabia o que era, mas não questionei. O líquido incolor é o agente nervoso sarin. Ele é rapidamente absorvido pelo braço através da pele. Os efeitos são imediatos. Eu fiquei claustrofóbico. Eu não imaginava o que se sente quando se está preso. Não conseguíamos respirar direito ou sentíamos que não podíamos respirar. Eu suava demais. Eu me sentia muito mal e até hoje tenho pesadelos com isso. Depois de meia hora fomos liberados, tossindo, cuspindo e suando. Respiramos o ar puro, uma linda manhã ensolarada. Foi uma bênção, era uma coisa maravilhosa estar vivo. A documentação revela que o objetivo do experimento era determinar a dose letal de sarin. Eles logo obtêm a resposta. 2 dias depois, outro grupo passou pela mesma coisa. E no meu lugar estava um jovem de 20 anos chamado Ronald Madison. Ele morreu em 45 minutos. A morte mais hedionda que alguém pode ter, espumando pela boca. O motorista da ambulância disse que pareciam ovos de sapo saindo da boca. Morte terrível. Com base nos carimbos em seu passaporte e em visitas anteriores a Porton Down, é provável que Frank Olson tenha testemunhado o experimento fatal. Segundo o repórter Gordon Thomas, Olson expressa suas preocupações a um homem chamado William Sargent. O Dr. Sargent era o psiquiatra mais famoso da Inglaterra. Ele comandava o departamento de medicina psiquiátrica no Hospital St. Thomas. Durante a Guerra Fria, seus serviços são requisitados tanto por britânicos quanto por americanos. Ele decidia se o nosso agente ou o agente britânico estava bem, se deviam parar ou não. Frank Olson conta ao médico o que viu em Porton Down. Disse a ele que tinha visto coisas que não deveriam acontecer. Sargent duvida de Olson. Ele não acredita que o americano possa ser confiável em uma pesquisa ultra-secreta da Guerra Fria. Em junho de 1953, a Guerra da Coreia está chegando ao fim. Notícias chocantes são divulgadas. Pilotos americanos capturados confessam ter lançado armas biológicas na Coreia do Norte. As bombas biológicas foram carregadas 15 minutos antes da missão, mas normalmente os aviões são carregados 2 horas antes. Os Estados Unidos negam veementemente as acusações. Os Estados Unidos não usam e não usaram qualquer arma biológica na Coreia. Os comunistas devem ter feito lavagem cerebral nos pilotos. Mas como? A CIA está determinada a descobrir.
Havia um grande receio na CIA de que os comunistas soubessem interrogar as pessoas de um modo inovador e fazê-las agir contra a vontade. Para combater a nova ameaça, a CIA inicia o próprio programa para dominar a arte de controlar a mente. Eles procuravam uma forma de controlar o comportamento humano. Testavam substâncias químicas, davam choques. Uma droga em especial chama a atenção: dietilamina do ácido lisérgico, ou LSD. A ideia era usar essa droga para facilitar um interrogatório. Ela podia ser usada de forma ofensiva para controlar a mente ou preparar alguém para uma missão. 10 anos antes de seu auge como droga recreativa, o LSD se torna o foco da busca da CIA pela droga perfeita. Só há um problema: como encontrar candidatos para a pesquisa. Um membro da CIA me disse: não podemos testar em donas de casa da Virgínia, isso não seria legal. Então encontraram gente nas ruas, prostitutas, presidiários, minorias, às quais a CIA, na época, não dava o menor valor. No Centro Federal de Pesquisas de Vícios, em Lexington, Kentucky, a CIA contrata o Dr. Harris Isbell para estudar os efeitos da exposição prolongada ao LSD. Os testes são feitos em presidiários viciados em heroína, na maioria negros. A situação ali era inacreditável. Os prisioneiros eram voluntários que recebiam LSD no experimento e, em troca, ganhavam heroína. Em um dos experimentos, os presidiários recebem doses cada vez maiores de LSD durante 77 dias seguidos. Segundo o Dr. Isbell, é a maior demonstração de tolerância a drogas que ele já viu. Isso viola o bom senso e os conceitos básicos de ética médica. Quem pode imaginar médicos fazendo experiências com viciados, ministrando alucinógenos e, como recompensa pela participação, eles davam mais drogas? Mas essas coisas realmente aconteceram. Está tudo documentado. Instituições de todo o país se inscreviam para a pesquisa da CIA, patrioticamente servindo à nação no combate ao comunismo. Enquanto a CIA estuda os efeitos do LSD em um indivíduo, o exército estende a pesquisa para batalhões inteiros. Este experimento com alucinógenos foi filmado no arsenal de Edgewood nos anos 50. Eles recebiam LSD e tinham ordens de marchar em formação. E em vez de permanecerem em formação, iam para todas as direções, rindo, brincando, totalmente desorganizados. O exército procurava uma droga não letal que pudesse incapacitar o inimigo por curtos períodos. E o LSD, inicialmente, parecia útil para esse propósito. Esses testes usam militares voluntários que sabem que estão usando uma droga. A CIA tem outros planos: testar as drogas em segredo. Talvez fosse possível dar a droga a um diplomata russo para ver como ele reagiria. Quem sabe ele fosse recrutado após receber LSD. Por isso, decidiram fazer testes secretos. A CIA aluga casas em Nova York e São Francisco. Prostitutas são contratadas para atrair possíveis suspeitos e fornecer LSD a eles. Gangsters locais são usados para simular agentes inimigos com segredos a revelar. Os encontros são monitorados, na esperança de que a combinação de mulher e drogas faça o homem falar. O agente da Narcóticos Ira Feldman é o responsável por encontrar os objetos de estudo. Mandávamos as prostitutas falarem com esses homens. Se elas punham uma coisa que depois soube que era LSD na bebida deles e os faziam falar. E depois de 10 ou 15 minutos eles falavam de tudo: segredos de Estado, drogas, assassinatos.
Mas no auge da Guerra Fria, o interrogatório de criminosos locais é uma prática corriqueira. O maior desafio está em operações no exterior, às margens da cortina de ferro. A Europa Ocidental e a Oriental eram as linhas de frente da luta contra o comunismo. Então, se houvesse um desertor e quisessem testar uma nova substância nele, membros da inteligência americana eram enviados. Na Alemanha ocupada, a CIA aperfeiçoa suas técnicas para obter a verdade. As vítimas em potencial para os interrogatórios eram inúmeras. Cientistas desertores com informações valiosas, agentes duplos que vendiam informações aos comunistas. Enfim, tudo valia para a CIA. A vítima era levada para um local secreto e era mantida lá por vários dias. Não deixavam a pessoa comer nem dormir. Davam bebidas alcoólicas, barbitúricos, alucinógenos e outras drogas. Em seguida, diversas técnicas de interrogatório eram aplicadas. Para testar plenamente as técnicas, a CIA levava os interrogatórios até o fim. A CIA chamava isso de experimento terminal, ou seja, ele provocava a morte da pessoa ou a deixava muito ferida. Uma das testemunhas desses experimentos é o cientista Frank Olson. Seu passaporte mostra várias viagens à Alemanha, uma delas em julho de 1953. Ele fica profundamente perturbado pelo que vê. A caminho de casa, fala mais uma vez com o consultor da inteligência, William Sargent. Sargent me disse que Frank estava muito diferente quando voltou. Ele estava bastante nervoso, zangado, perturbado. William Sargent sabe que a CIA tem um grande problema. Os segredos da Guerra Fria não estão mais seguros nas mãos de Frank Olson. Quando Frank já estava no avião a caminho de Washington, Sargent ligou para o seu contato no MI6 e disse: "Temos um problema." Essa informação foi sendo passada para cima e acabou chegando a Washington. Alice Olson nota uma mudança visível no marido quando ele volta. No último verão, quando meu pai voltou, minha mãe percebeu que ele estava muito perturbado. É provável que Olson tenha testemunhado experimentos secretos que poucos na CIA conheciam. Frank Olson tinha um profundo conhecimento de assuntos secretos envolvendo armas e substâncias biológicas. E por esse motivo causaria grande preocupação se começasse a falar publicamente. Como coordenador das pesquisas de controle da mente, Sidney Gottlieb é o único que sabe toda a extensão dos conhecimentos de Olson. Se ele estiver divulgando segredos de Estado, Sidney precisa saber. Ele decide então realizar um experimento por conta própria. Deep Creek Lodge, em Maryland, quarta-feira, 18 de novembro de 1953. Frank Olson e 6 colegas de Fort Detrick participam de uma reunião clandestina. Também estão presentes agentes da CIA, inclusive Sidney Gottlieb e seu assistente, Robert Lashbrook. Sidney põe uma pequena quantidade de LSD em uma garrafa de Cointreau. Segundo Gottlieb, eles tinham medo que um cientista fosse raptado, drogado e começasse a falar. Por isso, decidiram testar isso, realizando uma reunião científica e drogando os participantes. E meu pai seria apenas um entre vários que receberam a droga. Supostamente, somente 2 cientistas não recebem a droga. 20 minutos depois, Sidney revela a todos o que fez. E a confusão aumenta quando o narcótico começa a fazer efeito. Não se sabe exatamente o que acontece depois disso. Alguns acreditam que Olson foi interrogado.
Voltaremos a seguir com o melhor do Net Geo no Net Geo. Projetos melhores, tecnologia melhor. Mas infelizmente nada disso impede as falhas humanas. Não perca a nova temporada de uma das séries mais arrepiantes dos últimos tempos. Mayday, Desastres Aéreos. Amanhã, às 21 horas, no Net Geo. A TV Shopping Brasil tem um presente para você. É a liquidação anual TV Shopping Brasil. Uma promoção que vai entrar para a história com preços incríveis. Joias com descontos e condições especialíssimas em todo o site. www.tvshoppingbrasil.com.br. Acesse já e confira. Todo o requinte das pedras brasileiras nas peças da linha Brasil. Acesse e escolha agora. O exotismo da linha Maharaja em joias radiantes com design sofisticado como você. Correntes e pingentes de beleza única para você combinar em uma ampla variedade que você confere em www.tvshoppingbrasil.com.br. Todo o charme de pulseiras para todos os momentos em ouro branco ou amarelo, a sua escolha. Não perca, acesse já e compre a sua. O esplendor e a pureza da platina em joias exclusivas que valorizam o seu estilo com elegância. Tudo isso e muito mais para fazer você brilhar. A liquidação anual TV Shopping Brasil chegou para realizar os seus sonhos com um encanto de joias magníficas ao seu alcance com apenas um clique. Acesse agora e compre para usar ou presentear com muito estilo. E, é claro, muita economia. Confira as condições no nosso site. Não deixe para depois. Acesse agora www.tvshoppingbrasil.com.br e conheça todas as ofertas da liquidação anual TV Shopping Brasil. A joia dos seus sonhos está à sua espera. TV Shopping Brasil, há quase 10 anos levando joias exclusivas para você. Adivinhe qual a novidade do Net Geo este mês? Um documentário sobre a África? Um programa sobre macacos? Não. Este mês vamos apresentar você a Mike Leahy, um maluco que se deixa morder por tudo que ele encontra para analisar o que se sente. Entre Picadas e Mordidas, nova série, estreia no próximo domingo às 21 horas no melhor do Net Geo. Net Geo apresenta o que ninguém mostra sobre o reino animal. O sexo dos percevejos parece quase medieval. Ela tem um conjunto de órgãos sexuais perfeito. Em outras palavras, um trato genital totalmente funcional. Mas ele está atrás de algo um pouco mais incomum. Ele é dono de um pênis incrível, que maneja como uma espada. Ele perfura o ventre dela com a ponta afiada e ejacula. Há um nome para isso, com uma descrição precisa: inseminação traumática. Mas as razões biológicas desse ataque sexual tão chocante são, na verdade, muito engenhosas. Ejaculando seu esperma diretamente na corrente sanguínea da fêmea, o percevejo macho tem 100% de garantia de que fecundará seus óvulos. A vida também pode ser traumática para os percevejos machos. Você está vendo o macho maior prestes a introduzir seu pênis no macho menor. E quando ele ejacular, seu esperma lenta, mas infalivelmente, migrará para um canal diferente, o duto ejaculatório do macho menor. Então, quando o trauma tiver passado e o macho injetado cruzar com a fêmea, ele na verdade usará um pouco do esperma de seu estuprador. Net Geo.
Continuamos assistindo o melhor do Nat Geo, no Nat Geo. Quando Frank Olson volta para casa, está profundamente perturbado. Ele não estava descontrolado, nem nada parecido. Estava simplesmente triste e chateado. Ele disse que tinha cometido um grande erro e que tinha decidido pedir demissão. Em vez de aceitar o pedido de demissão, o chefe de Olson o envia a Nova York para um aconselhamento psiquiátrico. Ele é acompanhado por Robert Lashbrook, da CIA. Na noite de sexta-feira, ele liga para a esposa, Alice. Ele disse que estava se sentindo muito melhor. Só queria tranquilizá-la e disse que haveria no dia seguinte. Mas às 2 da manhã de sábado, Olson cai da janela do 13º andar do hotel. A CIA afirma que é suicídio. Homicídio ou suicídio? Se William Sargent estivesse certo e Olson fosse de fato uma ameaça à segurança da CIA, sua morte o silenciou para sempre. Os experimentos secretos continuariam seguros por enquanto. Após a Guerra da Coreia, informações perturbadoras chegam a Washington. Centenas de militares americanos continuam cativos e são submetidos a experimentos de lavagem cerebral e em seguida são mortos. As pesquisas de controle da mente são aceleradas. O novo objetivo é submeter o indivíduo ao controle total, a ponto de agir contra a própria vontade e não guardar lembrança do fato. Tem início a busca por um candidato da Manchúria da vida real. No filme Sob o Domínio do Mal, dirigido por John Frankenheimer, um soldado hipnotizado é programado para assassinar um candidato à presidência. Assim como no filme, a CIA tenta criar seu próprio assassino da Manchúria usando hipnose e drogas. Cria-se uma nova identidade que fica oculta da identidade principal da pessoa por uma barreira de amnésia e, por meio de um código de acesso, pode-se usar essa nova identidade para qualquer propósito. Para criar este assassino, a CIA enfrenta 2 grandes desafios: como induzir a amnésia e como programar o novo comportamento. Em 1957, o Dr. Ewen Cameron, conceituado psiquiatra de Montreal, acredita ter as respostas. Ele foi procurado pela CIA por causa de seu trabalho, em especial 2 técnicas: o eletrochoque intensivo e o que ele chamava de controle psíquico. Cameron aplica suas técnicas sob o disfarce de terapias normais. É difícil descrever como era horrível o que Cameron propunha e o que o nosso governo financiou. Era uma técnica em 3 etapas, que começava com um trabalho para apagar o padrão de comportamento anterior, e isso era feito com o uso repetido de choques de alta intensidade até que o paciente não apresentasse mais convulsões. Em seguida, mensagens gravadas eram repetidas para o paciente através de um capacete que era preso à sua cabeça. Essa técnica obriga o paciente a ouvir as mensagens repetidamente durante semanas a fio para programar um novo comportamento. A última etapa era apagar a lembrança de tudo o que tinha acontecido. E isso era feito fazendo a pessoa dormir por 30 ou 40 dias, aplicando diversos coquetéis de drogas. Não era uma terapia, era um experimento de lavagem cerebral. Desde que os gregos começaram a pensar na ética médica, a primeira regra era não fazer o mal. Foi uma regra que Cameron violou. A CIA patrocina o trabalho de Cameron durante 4 anos, na esperança de usar suas técnicas para criar um candidato da Manchúria. Psiquiatras no país todo, em hospitais, presídios e nas melhores universidades também são recrutados pelo governo. Todas as técnicas possíveis de lavagem cerebral são exploradas. Uma em especial é estudada pela CIA durante anos: a hipnose. Uma das coisas que a CIA pretendia era conseguir fazer uma pessoa sob hipnose assassinar alguém. Seria um verdadeiro candidato da Manchúria.
Mas o assassino não deve lembrar do que fez. Pode-se pegar qualquer um na rua, dar um treinamento e mandá-lo atirar no inimigo. O objetivo da hipnose não é fazer alguém puxar o gatilho, é fazê-lo não se lembrar disso. Assim, se ele for capturado e interrogado, não falará nada. Tudo indica que só existe um homem que a CIA pretende assassinar: Fidel Castro. No início dos anos 60, vários assassinos em potencial são convocados para o programa, mas todas as tentativas de hipnose falham e o plano é rapidamente abandonado. Então, em 1968, ocorre um assassinato que lembra a Operação Manchúria. Segundo alguns, foi o trabalho de um assassino hipnotizado pela CIA. Thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win there. 4 de junho de 1968. Noite de eleição nas primárias democratas na Califórnia. É meia-noite e o senador Robert Kennedy termina o discurso da vitória no Hotel Ambassador. Ele é conduzido pela cozinha repleta de pessoas. De repente, tiros são disparados. e 26 horas depois, Kennedy é declarado morto. Quando o atirador Sirhan Bishara Sirhan é retirado do local, várias pessoas notam que ele parece estar em estado de transe. Ele parecia estar confuso, não lembrava do que tinha feito e não sabia explicar. Quando lhe disseram o que tinha feito, ele ficou perplexo. A aparente perda de memória dá origem a uma teoria de conspiração. Sirhan seria um candidato da Manchúria, hipnotizado pela CIA para assassinar Kennedy. É o ápice de 2 décadas de pesquisas de controle da mente. Os defensores dessa teoria acreditam que Sirhan foi programado pela CIA. Antes do julgamento, o psiquiatra Bernard Diamond examina o criminoso várias vezes. Aquela garota, eu a segui. Ela me levou a um lugar escuro. E Diamond acreditava que ele havia sido programado. E o programa era muito intenso e estava muito fundo em sua psique, permanecendo com ele até hoje. Até hoje, ele não sabe o que aconteceu. A amnésia programada é o ingrediente básico para uma operação Manchúria. Sirhan também afirma ter sido hipnotizado antes. Ele vinha estudando a Rosa Cruz, uma antiga seita mística dedicada ao autoaperfeiçoamento. A hipnose é uma das técnicas empregadas pela ordem para focar a mente para o interior. Sirhan descreveu exercícios de auto-hipnose e seus diários tinham muitas repetições. RFK deve morrer. RFK deve morrer. RFK deve morrer. Isso lembra um estado de transe, concentrando-se na missão, concentrando-se na missão, concentrando-se na missão. No filme Sob o Domínio do Mal, a missão do assassino é acionada pela Carta da Dama de Ouro. Mas pode ser qualquer coisa. Os documentos da CIA descrevem sinais de mão, sons pelo telefone, palavras. Quando se hipnotiza alguém, é possível programar qualquer coisa para levá-lo ao estado de candidato da Manchúria. Várias testemunhas afirmam que uma mulher com vestido de bolinhas falou com Sirhan pouco antes do crime. Ela usava um vestido com estampa de bolinhas. E os cabelos dessa mulher, de que cor eram? Castanhos. Muitos acham que essa mulher misteriosa seria a Dama de Ouro de Sirhan, dando a ele o sinal para atirar. Sirhan supostamente agiu neste momento, mas não deu o tiro fatal. É preciso lembrar que houve uma grande confusão. Sirhan estava programado para distrair todos que estavam ali, permitindo que alguém fizesse o serviço, disparando na cabeça de Kennedy.
O relatório da perícia sustenta essa teoria. Kennedy foi atingido por 3 balas, todas disparadas por trás. O tiro fatal foi dado a centímetros do crânio. Mas Sirhan nunca chegou tão perto. Nenhum relato o coloca a menos de 1 metro de Bob Kennedy, que estava de frente para ele. Outra evidência que reforça a teoria de conspiração é o número de tiros disparados. Kennedy é atingido 3 vezes. 5 outras pessoas também são atingidas. Vários outros tiros atingem as portas e o teto, indicando que pelo menos 10 foram disparados. O revólver de Sirhan, calibre 22, tem capacidade para 8 tiros. Isso significa que havia uma segunda arma. O historiador Mel Eitan investiga o assassinato há anos. Ele tenta localizar a mulher com vestido de bolinhas que supostamente falou com Sirhan. Depois de examinar todas as filmagens feitas naquela noite, separei a imagem de uma mulher com um vestido de bolinhas ao lado de um sujeito que parece o Sirhan. Mas não é ele. Os relatos de Sirhan com uma mulher com vestido de bolinhas podem ser um erro de identidade. Eitan acredita que Sirhan poderia ter atirado em Kennedy a queima-roupa por trás, mesmo estando 1 metro na frente do senador. Quando Kennedy passava no meio das pessoas na cozinha, ele virou-se para a esquerda para apertar as mãos dos funcionários. Kennedy estica o braço oferecendo a Sirhan o lado direito de seu corpo como alvo. Então, Robert Kennedy foi atingido na axila, porque levantou o braço direito numa reação defensiva. E o movimento da arma foi na direção da cabeça enquanto ele caía. Para determinar o número de tiros disparados, Eitan envia ao perito Steve Barber uma cópia da única gravação completa do assassinato. De repente, se ouve um pá-pá-pá. Um grito de mulher bem agudo. E depois 2 tiros. 2 batidas ocorrem 3 segundos após o primeiro tiro. Descartei completamente a primeira batida. Parece que o microfone bateu em alguma coisa. A segunda batida é uma porta batendo ou uma bexiga estourando. Um gráfico da gravação mostra claramente um pico toda vez que a arma é disparada. Dá para ver que 8 tiros foram disparados. Se alguém acredita que houve mais que 8 tiros, vai ter que explicar por que não foram registrados na gravação. Eitan não tem dúvida alguma de que Sirhan foi o único assassino e de que a CIA não teve nada a ver com isso. Voltaremos a seguir com o melhor do Net Geo, no Net Geo. Cada vez que você assistir a um novo episódio, vai ter certeza de que não quer estar lá dentro. Atrás das grades, amanhã, às 22 horas, no Net Geo. Brady Barr parece um biólogo comum. Mas ele capturou as 23 espécies de crocodilos, investiga hipopótamos perigosos e sobreviveu ao ataque de uma cobra. Brady Barr é o Homem-Animal, um super-herói do Net Geo. Desafios Mortais com Brady Barr. Na próxima terça, às 22 horas, no Net Geo.
A TV Shopping Brasil tem um presente para você. É a liquidação anual TV Shopping Brasil. Uma promoção que vai entrar para a história com preços incríveis. Joias com descontos e condições especialíssimas em todo o site. www.tvshoppingbrasil.com.br. Acesse já e confira. Todo o requinte das pedras brasileiras nas peças da linha Brasil. Acesse e escolha agora. O exotismo da linha Maharaja em joias radiantes com design sofisticado como você. Correntes e pingentes de beleza única para você combinar em uma ampla variedade que você confere em www.tvshoppingbrasil.com.br. Todo charme de pulseiras para todos os momentos em ouro branco ou amarelo, a sua escolha. Não perca, acesse já e compre a sua. O esplendor e a pureza da platina em joias exclusivas que valorizam o seu estilo com elegância. Tudo isso e muito mais para fazer você brilhar. A liquidação anual TV Shopping Brasil chegou para realizar os seus sonhos com um encanto de joias magníficas ao seu alcance com apenas um clique. Acesse agora e compre para usar ou presentear com muito estilo. E, é claro, muita economia. Confira as condições no nosso site. Não deixe para depois. Acesse agora www.tvshoppingbrasil.com.br e conheça todas as ofertas da liquidação anual TV Shopping Brasil. A joia dos seus sonhos está à sua espera. TV Shopping Brasil, há quase 10 anos levando joias exclusivas para você. Exploradores da National Geographic. Estudos demonstraram que polvos são capazes de resolver enigmas e negociar com labirintos. Parece que possuem memória e aprendem com tentativa e erro. Essas criaturas inteligentes fascinam o cineasta Mike Degree, que as persegue com paixão. Para entender melhor as capacidades dessas criaturas marinhas sem paralelo, Mike produziu 10 tanques de plexiglass especialmente projetados, a janela ideal para seu mundo. Esta espécie da Austrália sente-as presas em suas frestas e fissuras. Um movimento chama sua atenção. E rapidamente a presa é abraçada. Durante muito tempo ninguém sabia realmente o que acontecia embaixo da rede do polvo durante a alimentação. Esta é uma perspectiva que eu jamais tinha visto. Mas o domo de plexiglass de Mike mostra exatamente como um polvo consome um caranguejo. O esporão rígido dentro da boca dá uma mordida tóxica. Então é apenas uma questão de separar a carne da casca. Com um corpo diferente de qualquer outro animal na Terra, é fácil ver como o polvo se tornou assunto de lendas dos navegadores. A pressão que existe no fundo do mar pode chegar a 1 tonelada por metro quadrado. Dá para imaginar como isso mudaria o seu corpo? Provavelmente pareceria com isto. Os polvos podem fazer isso porque não possuem ossos. Seria como ter a habilidade de ir a qualquer lugar que quiséssemos desde que nossos dentes passassem antes. Brincar com polvos pode ser uma vocação estranha. Mas as experiências inovadoras de Degree demonstraram que essas criaturas podem se espremer por buracos do tamanho de uma moeda. Ele demonstrou que elas têm um instinto explorador, o que pode explicar por que conseguiram se arrastar por praticamente todos os cantos dos oceanos da Terra.
Continuamos assistindo o melhor do Nat Geo, no Nat Geo. Muitos especialistas em hipnose questionam a validade da teoria do candidato da Manchúria. Não acredito que algo que leve alguém a um estado hipnótico para cometer um homicídio realmente funcione. A CIA aparentemente chega à mesma conclusão. Em 1968, após investir milhões de dólares, a agência abandona as tentativas de criar um assassino hipnotizado, concluindo que nunca funcionaria. Ninguém perde a própria vontade, não se torna um boneco, um autômato sem mente, apesar da crença do público de que isso é possível. Em 1972, Sidney Gottlieb encerra o programa da CIA de controle químico e biológico do comportamento humano, afirmando que ele deixou de ser relevante para as operações clandestinas da agência. O público americano nem imagina que o programa de controle da mente sequer existiu. Mas em 11 de junho de 1975, o Washington Post publica uma matéria sobre um cientista que recebeu LSD e saltou de uma janela de hotel em Manhattan. Nenhum nome é citado, mas a família Olson imediatamente reconhece a história de Frank Olson, morto 22 anos antes. Eles decidem ir a público. Todas as grandes redes de televisão estão presentes quando o nome de Frank Olson é citado como uma das vítimas da CIA. A fonte para o artigo descrevendo a morte de Olson é o relatório da Comissão Rockefeller. A comissão, motivada por Watergate, investiga atividades domésticas ilícitas cometidas pela CIA. A família Olson decide processar a agência pela morte de Frank Olson. Sua morte foi resultado da negligência e da ilegalidade da CIA numa escala difícil de imaginar. 10 dias depois, estávamos no Salão Oval da Casa Branca recebendo um pedido de desculpas de Gerald Ford. A família recebe uma indenização de $750 mil pela morte de Olson. Diante da pressão da imprensa, o Congresso inicia sua própria investigação da CIA, chefiada pelo senador Frank Church. Sidney Gottlieb e Robert Lashbrook são chamados para depor. Muitos achavam que poderíamos fazer grandes coisas com a hipnose. Houve um pequeno projeto em que fizemos alguns experimentos para ver quais seriam as suas limitações. Seria possível uma pessoa sob hipnose fazer alguma coisa que não faria normalmente? As revelações são chocantes. 80 instituições foram contratadas pela CIA para as pesquisas de controle da mente, custando ao contribuinte o equivalente a $30 milhões nos dias atuais. O comitê conclui que a agência demonstrou um desrespeito fundamental ao valor da vida humana. O ex-diretor da CIA, Richard Helms, revela que em 1973 instruiu Sidney Gottlieb a destruir todos os registros relativos aos experimentos de controle da mente, mas alguns permaneceram intactos. Pode estar certo de que em qualquer órgão do governo sempre tem um contador em algum lugar com uma cópia dos documentos. E no caso, os registros financeiros incluíam a descrição dos programas e as propostas dos projetos. Entre os documentos liberados pela CIA, há vários memorandos internos escritos imediatamente após a morte de Frank Olson. Segundo eles, o incidente em Deep Creek Lodge foi apenas um leve experimento, usando uma pequena dose de LSD, visando testar todos os homens presentes, com exceção de 2 deles. Aparentemente, ninguém teve uma reação anormal à droga. Mas existe outro memorando do consultor Harold Abramson, que viu Olson na semana seguinte. Segundo ele, o experimento visava especificamente atingir Frank Olson. As contradições incomodam Eric Olson durante muitos anos. Ele está convencido de que houve um crime. Na busca por respostas, ele finalmente recorre ao único homem em quem pode confiar: seu pai. Começamos a escavar no início de junho de 1994.
E eu pensei, finalmente vamos abrir essa coisa. A exumação é conduzida pelo perito forense James Stars. O corpo estava em ótimas condições, extremamente bem preservado. Uma coisa é logo notada. Não havia lacerações evidentes no rosto e na cabeça. Isso contraria o relatório médico e a história contada à família. Havia mais uma coisa que a CIA não queria que os familiares vissem. O que está presente, mas não é citada no relatório médico, é uma contusão acima do olho esquerdo. Mas Olson caiu no chão em pé e em seguida caiu para trás. É provável, como imaginamos, que alguém golpeou sua cabeça, impedindo que reagisse. E em seguida fez o inevitável. O jogou pela janela. Se for verdade, então Olson foi assassinado. Durante a investigação, Eric Olson fez uma descoberta intrigante. No mesmo ano em que Frank Olson morreu, a CIA publicou seu primeiro manual de assassinato. E o manual dizia que a forma ideal de matar alguém é fazer parecer um acidente. E a melhor forma de fazer isso era com uma queda de um local alto, a pelo menos 23 metros de altura. E deve-se atordoar a vítima. Esse é o termo. Antes de jogá-la com um golpe na têmpora acima de um dos olhos. O padrão era idêntico em todos os aspectos. Foi o que descobrimos a partir dos restos mortais do Dr. Olson. Eu acredito que Frank Olson foi intencionalmente e de forma premeditada jogado pela janela. Mas o repórter John Marks discorda. Eu passei muito tempo pesquisando o assunto. Nunca encontrei qualquer evidência de que Olson tenha sido jogado pela janela. É preciso reconhecer aqui que quando se faz esse tipo de trabalho ilegal e imoral para o governo, deve-se estar preparado para enfrentar as consequências que incluem a eliminação de pessoas problemáticas. Existe melhor forma de encobrir tudo do que com um suicídio? Na luta contra o comunismo, o governo violou os direitos de muitos indivíduos. Quando o professor Stars questionou Sidney Gottlieb sobre os experimentos secretos da CIA em seres humanos, Sidney afirmou que faria a mesma coisa hoje. Ele disse, você não sabe que eu tinha a segurança de nosso país em minhas mãos. Durante a Guerra Fria, tudo era justificado, e quem fosse contra não era considerado patriota. No clima da Guerra Fria ou em toda a história humana, o modelo básico é de que guerra é o inferno, e é preciso fazer muita coisa ruim. Muita gente se machuca e morre. Mas justificamos isso porque temos de fazer de tudo para proteger o país. Nossa cultura está baseada nisso. E o que podemos justificar em nome da segurança nacional? Podemos justificar as atrocidades médicas? Parece que sim. Versão Marshmallow São Paulo. Corte muito a sua grama. Deixe que ela cresça um pouco mais e quando for cortá-la, corte apenas um terço, um pedaço de sua altura. Deixar a grama curta demais pode causar estresse ao jardim, fazendo com que necessite de mais água. Deixar a grama alta é mais saudável e, inclusive, ajuda a manter as ervas daninhas sob controle, podadas. Melhor ainda,
Evite cortar a sua grama tendo solos de baixa manutenção e plantas nativas que conservam a água e não precisam ser cortadas. O que você faz, conta. Esta é a história de um inglês bem doido. Eu. E de uma viagem maluca pelo Reino Unido e depois pelo mundo. Só que tem um porém. Tenho que viajar gastando apenas 5 libras por dia, com refeição, acomodação, transporte, tudo. Uma equipe de 3 pessoas me acompanha nessa experiência. Nick, o diretor, Steve, o cameraman, e Sam, a produtora. Eles viajaram de carro, se hospedaram em hotéis de luxo, apreciaram o melhor da culinária e foram proibidos de levantar um dedo para me ajudar. Nunca! Eles tinham 5 envelopes que carregavam com eles. E eu não tinha nenhum controle sobre quando ou se receberia esses envelopes. Eu estava à mercê deles. Pouco dinheiro, muita aventura. Segundo dia. No episódio anterior... Não quero que volte como fracasso, está bem? Não quero ser forçado a chamar a polícia. 2 lugares para Nottingham amanhã às 8. Ouviram isso? Eu apostei no cachorro. Nem sei o nome dele e ele perdeu a corrida. Lamento, ela recusou. Vou fazer 3 perguntas. Se não acertarem nenhuma das 3, vocês me pagam um bilhete de trem para York que custa 11 libras e 50. Bem, temos um quarto disponível, uma suíte. Pode servir, por que não? Disseram que pode ter fantasma nesse quarto. Tá aqui, meu filho. Mais 5? Um 5 todo amassado. Achei que você estava se dando muito bem com as notas novinhas, por isso eu vou te dar essa toda amassada só para ver. Para ver se é igual. Isso aí. Tá bom. Agora para Whitby. Para Whitby com um 5. Graças a Dawn e uma noite sem ser amolado pelos fantasmas do hotel, eu estava revigorado e pronto para minha próxima aventura. Leva alguns sanduíches para você comer no caminho, Leon. Muito obrigado. E cuide-se, viu? Tá bom. Eu tô certa de que ficará bem. Posso te dar um abraço? Claro que pode, obrigada. Tenho que chegar na Escócia, só que antes quero passar em Whitby para comer peixe e fritas de graça no café Magpie. Graças a Dawn, a moradora mais gentil do condado de York. Tô tentando ir para Whitby. O senhor quer ir para Whitby com menos de 5 libras? Veja no folheto se tem um número de telefone de informações. Se tiver algum problema, pode ligar e quem sabe poderão ajudá-lo. Ou informar bom preços de acomodações e outros serviços de Whitby. Posso ligar a cobrar? Não sei, o senhor pode tentar. Porque eu tô sem dinheiro. Você tem carro? Não, lamento, não. Bicicleta? Não, foi roubada. Quem sabe a gente pode chegar em Scarborough, virar à esquerda lá e seguir a pé. Quanto tempo de caminhada até Whitby saindo de O Scarborough? senhor pode caminhar pela orla marítima. Vai dar umas 4 horas. 4 horas de caminhada? Ainda assim é mais rápido. Nada mal. Espero que ajude. Tenho certeza que sim. Muito obrigado. Desculpe, eu não sei quem você é. Não vou pagar seu almoço, não. Tá brincando? Por que eu lhe daria uma carona? Eu tô indo trabalhar e tô com pressa, eu sinto muito. Sem chance, desculpa, amigão. Não vou fazer isso de graça de jeito nenhum. Vem cá, amiguinho, vem. Vem andar de York até o Whitby. Legal, eu tô um pouco triste. Vai lá. Ficar rondando as estações de ônibus virou um ritual diário, sempre com a esperança de que um motorista bonzinho fique com pena de mim e me ofereça uma carona. Muito obrigado. Eu já vou. Será que meu amigo pode ir junto? Legal, ele pode ir? Entra logo, ele quer sair. Obrigado. Acabei de entrar no ônibus para Middlesbrough no último minuto. Ele já estava saindo e eles me deixaram subir no ônibus, sem cobrar nada. E chegando em Middlesbrough, são só 40 quilômetros até Whitby. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Vou dar um pulo ali.
Depois de comer um doce para repor as energias, segui até a estação para investigar qual a forma mais barata de chegar a Whitby. Em Saltburn tem uma parada de ônibus. Ele segue pela via South Bank e não fica longe. E quanto é a passagem para Saltburn? 3,10. 3,10. 3 libras e 10 pence. Para vocês verem que eu não estou trapaceando. 3 libras e 10. A moça do guichê sugeriu que eu pegasse o trem até Saltburn e dali pegasse um ônibus até Whitby. Só agora me dei conta de que em Middlesbrough eu fiz uma tremenda besteira. Porque não tem trem daqui até Whitby. E nem ônibus. Não tem nenhum ônibus que passa nessa cidade e depois vá para Whitby. Mesmo se eu tivesse 4 ou 5 libras, não chegaria em Whitby, só indo a pé. Não tem graça nenhuma. Eu poderia arrumar alguém para levá-lo ao terminal de ônibus. Terminal de ônibus. Preciso ir para Whitby. Eu posso ajudar você, eu posso consertar carros. Sabe consertar carros? Eu sei consertar carros, eu sei o que é isso, é uma soldadora movida a gás. E você sabe operá-la? Claro que sim. Você coloca isso daqui... Certo. E depois você... Certo. Você vai no carro e conserta. Ou pode incendiá-los e ser processado. Acho que você não é muito bom nisso. Entendo que esteja tentando chegar a um lugar e está tentando mostrar que é útil, mas não sei se vou poder ajudá-lo. Como disse, estou muito ocupado e não tenho condição de fazer muita coisa por você. Sinto muito. Quer que eu vá embora, né? Se você pudesse, mesmo que não goste, eu tenho que lhe pedir que vá embora. Estou tentando chegar em Whitby. Whitby? Só tenho 1 libra e 40 pence. A mulher na estação de trem de Middlesbrough me disse que havia uma estação aqui para Whitby, mas não tem. Eu te imploro.